Olá, tudo bem? Graça e paz. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e naquele capítulo 24 que fala sobre a subida de Moisés ao Monte Sinai, ao Monte do Senhor. E lá ele se encontra com o Senhor, está na presença dele durante 40 dias e 40 noites, quando recebe então as tábuas de pedra, as tábuas da lei. Então, mas existem algumas coisas bem interessantes que nós queremos ressaltar, por isso então esse vídeo, que é justamente que existe uma tradição a respeito do caminho que foi feito por Moisés e seu povo, desde o Egito até atravessar o Mar Vermelho e chegar ao Monte Sinai. E normalmente se crê que foi um determinado caminho, mas existe um outro pensamento, outra convicção, inclusive estou bastante convicto de que seja uma opção bastante forte, né? Então eu vou, nesse vídeo aqui, dar os argumentos. É algo interessante que aquece o nosso coração. Tá bem? Então vou passar para o computador e então nós vamos ver lá no computador, nós vamos ver então esses argumentos, tá bom? Ok, então nós estamos aqui com parte da Bíblia que fala sobre o que nós estamos tratando, né, que é Êxodo 24. Nós vamos ler aqui somente esses versículos do 15 em diante. Então diz assim: Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então nós vemos aqui o relato, e agora nós vamos ver, mais rapidamente possível, para você ter uma ideia, nós vamos ver onde é que isso aconteceu. Então nós vamos ver o mapa que é dito, que é mostrado normalmente, e também então essa outra ideia, né? Esse outro entendimento que eu vou apresentar a vocês hoje aqui. Tá? Aí, como você pode ver, esse lindo planeta aí, flutuando na imensidão, nosso planeta Terra, e esse lindo país aqui bem na frente é o nosso Brasil, né? Manaus fica mais ou menos aqui no meio. Nós temos aqui o Recife, temos aqui São Paulo, temos aqui Brasília e outras cidades, só para citar. Então agora nós vamos atravessar o Atlântico, vamos nos deparar com a África. E aqui acima da África nós vamos ver que existe uma região chamada Arábia. Essa região aqui é a Arábia. Certo? Então nós temos esses golfos aqui, né? E esse imenso golfo aqui é chamado golfo, essas entradas de mar dentro da Terra, tá, gente? Então, esse imenso golfo aqui, ele gera, na verdade, 2 outros golfos. Esse golfo é chamado justamente o Mar Vermelho. Esse aqui é o Mar Vermelho, tá? Então, eu anotei aqui, mas tem aqui anotado também, você pode ver. Então, é o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho aqui, ele se divide em 2 golfos, né, bem menores do que o Mar Vermelho, então são 2 golfos. E esse golfo aqui se chama Golfo de Suez, e esse aqui se chama Golfo de Aqaba, tá bem? Então nós vamos ver que esse pedaço aqui, essa península aqui ainda é do Egito. O Egito vem até essa linha amarela aqui, né, que é justamente a divisão entre o Egito e Israel, tá bem? Essa aqui é a parte sul de Israel. Nós podemos ver aqui em Israel. Israel vem daqui até essa parte aqui de cima. Nós vemos aqui em cima, nós vemos o Mar de Tiberíades, ou o Mar da Galileia. E aqui é o Mar Morto, né? O Rio Jordão corre aqui e termina no Mar Morto. Justamente por isso que ele tem esse nome. Não só porque não tem vida, mas porque também é onde morre o Rio Jordão. Tá bem? Então pronto. Então essa é uma visão geral. Nós vemos aqui então, diminuir aqui, nós vemos aqui o Egito, tá bem?
Então, o Egito, possivelmente a capital, né, era mais ou menos por aqui. Tá? Acredito que ainda era Mênfis. Depois de Mênfis passou para Tebas. E por fim passou para o Cairo, que fica aqui, no sul dessa região verde aqui. Vocês podem ver aqui o rio Nilo. É imenso. É um dos maiores rios do mundo. Se não me engano, o maior rio em extensão. O Amazonas é o maior rio em quantidade de água. Agora vocês veem essa parte escurinha aqui no meio dessa parte quase branca, que é pura areia, é um lugar desértico, altamente desértico. Mas essa parte escura toda não é o rio. Vou chegar bem perto para vocês verem o que é. O rio está aqui, ó, nessa parte mais escura. Mas essa parte toda aqui é o verde, em consequência de serem terras próximas ao rio. Então, a água vai inundando as margens, entrando pelas margens, né? E também existe a irrigação, que melhora ainda, e vocês vejam a consequência linda disso. Né? Mas sendo que é uma terra desértica, e na época que José trouxe os seus irmãos e seu pai para o Egito, foi dada a melhor terra do Egito. É essa terra aqui, é o delta do Nilo, que é chamada terra de Goshen, ou Gosen. Tá bem? Então daqui é que saiu o povo para ir para a terra de Canaã. Onde é Canaã? É justamente aqui, que é onde é Israel. Então seria uma viagem muito curta até aqui. Mas Deus tinha outros propósitos. Né? E então nós vemos que quando o povo fugiu, e inclusive o próprio Moisés havia dito que ele ia levar o povo para o deserto para adorar, então ao invés de ir direto por aqui pela margem do mar, né, pelo litoral, então ele veio para cá, para essa região. Bem, então vou mostrar para vocês agora o mapa que é costumeiramente mostrado, aliás, é o mapa que normalmente você vai encontrar, caso você vá procurar na internet, é o mapa que você vai encontrar, tá? É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Pronto, esse é o mapa que normalmente é mostrado na parte de trás das Bíblias, às vezes não é colorido, às vezes é preto e branco, mas normalmente é esse o caminho que é apresentado. E fica até um pouco estranho a gente olhar assim e falar, ué, então onde foi que o povo atravessou o Mar Vermelho, né? E mais incrivelmente, é isso que acontece. Existe esse vídeo, para não ficar muito longo, eu não vou trazer todas as explicações. Isso é muito só para informar da existência de uma outra opção, tá certo? De um outro entendimento. Mas existe os argumentos que defendem essa outra posição. Então isso vai ser possivelmente um outro vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito longo aqui. Mas vocês veem aqui então a terra de Gosen, como vocês podem ver. E isso aí não é escondido, não é dito de forma diferente. Está aqui a terra de Gosen, que é a terra onde o povo de Israel morava quando morava no Egito. Tá bem? Nós vemos aqui que para onde foi que Moisés fugiu. Ele fugiu para essa terra aqui, chamada Midian. Então foi lá que ele encontrou Jetro, casou-se com Zípora e por lá viveu durante 40 anos, até que se encontrou com o Senhor na sarça ardente. Então aqui já começa uma argumentação, porque de Midian até essa região aqui são milhares de quilômetros. E a palavra de Deus fala que o Moisés estava pastoreando, ele estava procurando pasto para suas ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Então ele andava de um lado para o outro. Mas é quase impossível a gente imaginar que ele andou milhares de quilômetros para cá, para poder encontrar a sarça ardente, ou encontrar pasto onde estava a sarça ardente. Então, nós não temos como apoiar. Então, um dos argumentos que nós vamos usar para o que nós vamos trazer hoje é isso, tá certo? Pois bem, então o que se fala é o seguinte, é isso aqui. Vou aumentar aqui para nós vermos. Então, nós vemos aqui a terra de Goshen. Então, aqui o povo de Israel nessa linha vermelha. A proposição é que ele tenha vindo para cá, para o sul aqui, ó. Tá vendo? Aqui o sul dessa península, que ainda é o Egito, para adorar no Monte Sinai, para
se encontrar com o Senhor que supostamente Monte Sinai. A maioria, 90 e tantos % das informações que você vai encontrar na internet fala que o Monte Sinai é aqui nessa região. Tá? Então, inclusive, existe um outro monte chamado Monte de Santa Catarina, etc, etc. Pois bem, então, essa é contestável, né? Justamente. Então, que aqui então subiu, etc. Então, ficou 40 anos no deserto até poder entrar em Israel. Aquilo que eu quero trazer para você hoje está em outra foto, mas eu já vou mostrar aqui. Não, qual a razão? Onde seria a travessia do Mar Vermelho aqui? Por que o povo teria vindo e feito essa curva só para atravessar o Mar Vermelho aqui? Né? Porque não havia mar nessa região. Existe hoje por causa do Canal de Suez, que foi fabricado, mas não existia. Tá? Então, o que aconteceu, que é a outra opção, é que, na verdade, o povo veio pelo deserto e veio parar no Mar Vermelho mais ou menos nessa região aqui. Tá bem? Como nós vamos ver na outra foto. E que a travessia se deu realmente no meio do Mar Vermelho. Tá? Então, vamos ver na outra foto. Podemos ver nessa foto que a proposta é diferente. Né? Então, quer dizer, na verdade, saíram da terra de Goshen, né? E dos vários lugares, porque é realmente uma terra muito grande, essa parte do delta do Nilo. E então justamente passaram por essa parte aqui, onde hoje é o Canal de Suez, e vieram para o deserto. Também, como vou mostrar para vocês em fotos de satélite. Tá? Muito interessante. E então, nessa região aqui, existe algo extraordinário em relação a este mar, a este golfo chamado Golfo de Aqaba, e que os irmãos vão perceber e finalmente então chega ao Monte Sinai. Então voltamos aqui para a foto de satélite, né? E nós vamos ver justamente, então acho que você já está reconhecendo nos mapas que você viu aí atrás. Então uma proposta sendo que a passagem pelo Mar Vermelho foi aqui nessa pontinha, né? E depois eles vieram para cá e supostamente seria o Monte Sinai aqui. Mas a outra opção é justamente em que eles vieram para esta região aqui, esta praia chamada Neueiba. Não sei qual a pronúncia, mas é assim que escreve. Então eu vou aproximar aqui para vocês verem, tá bem? Então imagine que eles saindo e vindo nessa direção. E vocês vão ver o caminho para essa praia, que é entre as montanhas. Aqui, ó. Ela vem aqui, onde o povo passou. Muito possivelmente, tá? E então veio para esta praia aqui. Eu quero que você observe que aqui embaixo existe um número que dá a altura, né, de um determinado lugar, altitude, e aqui no caso negativa. Como você pode ver aqui na parte de baixo, eu vou colocar uma seta. Então você pode ver que por aqui tem 900 metros de profundidade. Aqui chega a ter 1.200, 1.300 metros de profundidade. E aqui existe uma espécie de ponte subterrânea, feita de areia. Possivelmente, durante os séculos, o vento batendo e jogando areia por aqui, inclusive formando essa praia, e isso entrou para dentro do mar. E então essa parte aqui é menos profunda. Então você pode olhar ali. Então nós vemos aqui, por exemplo, para cá nós temos 900 metros, para cá nós temos 800 e mais para baixo temos até mais, né? 1.400, etc. Aqui para cima também. E aqui nós temos, então, chegar mais perto, vamos ter aqui 200, 300 metros, a gente vai procurando. Possivelmente foi isso que aconteceu. O Senhor separou o mar nessa região, esta parte e esta parte, né? A palavra de Deus fala claramente que eles passaram com muralhas, né? A água era como muralhas de um lado e de outro, tá bem? Então nós vamos entrar aqui para vocês verem coisa curiosa. Talvez eu tenha que fazer em 2 vídeos, mas tudo bem. Então nós estamos entrando aqui, já está deitando, porque nós já estamos dentro das montanhas. Vou tentar girar, né? Então nós vamos seguindo, olha, tá vendo? Vem por aqui, tá vendo que hoje inclusive tem até uma estrada ali, né? E que está indo para essa praia. Ela vem seguindo aqui,
faz a curva. Possivelmente foi esse o caminho que o povo de Israel fez seguindo Moisés. Talvez um caminho que ele conhecesse, ou que o Senhor mesmo, na verdade, conduzindo através da sua nuvem, conduziu propositalmente para esse local, tá bem? E realmente emocionante, porque veja só o que ocorre. Imagina, você está aqui com fogo, né? Vou levantar um pouquinho o nariz aqui. E olha o que tem lá na frente. O Mar Vermelho. Bem? Então eles chegam e essa praia aqui, ela é grande o suficiente para abrigar todo o povo de Israel. Tá? Cerca de 1,5 milhão de pessoas. Então ela é bastante grande, então abrigou normalmente. Sendo que eles ficaram fechados pelo mar na frente e a montanha atrás e esse caminho, que era o único caminho através do qual estava vindo o faraó e o seu exército. Então foi muito possivelmente aqui que atravessou o povo de Israel. São apenas 15 quilômetros daqui até ali. 15 quilômetros. Né? Em outros locais bem mais largo e aqui 15 quilômetros também. Então, por isso é que nós entendemos que, na verdade, ao invés de o Sinai estar aqui, ele está deste lado aqui, como nós vamos ver daqui a pouco. E para concluir esse estudo, primeiro entendendo que ele não é um estudo que esteja mudando drasticamente ou mudando definitivamente as suposições anteriores. Na verdade, é uma nova opção de maneira de pensar. Na verdade, não existe nenhuma comprovação a respeito do local exato do Monte Sinai. E acredito até que Deus possivelmente deseja que não seja mesmo encontrado ou tenha a certeza, por causa da tendência de as pessoas idolatrarem. Tudo que é sagrado, tudo que é santo, então tem a tendência de idolatrar. E por isso que a serpente de bronze foi destruída depois de algum tempo. Bom, mas de qualquer maneira, é bom levantar esse entendimento, esse estudo, até porque mostra coisas assim que vêm, como eu disse lá no início, aquecer o nosso coração, né? Trazer um refrigério em relação à questão de nós estarmos como que vivenciando aquilo que aconteceu há milhares de anos atrás. Então, como nós vimos, então, a tese que nós estamos defendendo hoje, então, é que nesta praia aqui ficou o povo de Israel, né? O faraó vinha pelo caminho atrás para poder pegar o povo, e então o Senhor, nessa região, abriu o Mar Vermelho. Então ficou uma parte para cá, outra para cá, e o povo passou a pé enxuto até o outro lado. São 15 quilômetros, o povo pôde passar durante um tempo relativamente rápido, e Deus manteve Faraó e seu exército afastado, de forma que, quando finalmente chegaram nessa região, tentaram, acredito, atravessar para pegar o povo, e então aí houve a junção. Deus retirou, né, o afastamento, e então as águas se juntaram e todos os egípcios foram mortos. Né? Então existem, vou botar depois, mandar um link de um vídeo, né, de alguém recentemente fazendo um estudo, inclusive até arriscando um pouco a sua própria vida para poder fazer um estudo a respeito disso, e muito interessante, e que vai falar bastante sobre, por exemplo, objetos que foram encontrados aqui no fundo do Mar Vermelho, então que indicam, né, que são objetos usados na época do faraó, até mesmo possivelmente restos de carros, né, aquelas bigas que eram usadas pelos guerreiros. Então, uma série de evidências muito interessantes. Né? Nesse lugar aqui, existe uma pilastra, um pilar bem alto, e aqui do outro lado existia um também, me parece que os árabes retiraram, porque eles não querem esse tipo de estudo lá. Né?
porque eles têm medo também de que seja usado para idolatria. Então, o que acontece? Mas ficou aqui também o pedestal, o pé da pilastra, do pilar. Né? E conta a história, conta o que os próprios árabes, inclusive, que eles ainda usam bastante a tradição oral, é que este pilar que estava aqui e o outro idêntico do outro lado foram colocados por Salomão como um marco importante para o povo de Israel. Então, a gente já deduz o que pode ter sido, né? Então, levando em conta essa possibilidade, então nós vamos aqui ver que, tendo atravessado aqui, então o povo rumou para aquele lugar. Existe uma espécie de patamar, apesar de ser alto, mas um patamar aos pés do Monte Sinai, que seria, então, aqui. Né? Inclusive é chamado pelos próprios árabes, como aqui eu coloquei Sinai da Arábia, mas se você pode ver, é que a letra não aumenta, mas aqui tem escrito Jebel al-Los, então monte da lei de Deus. Tá? Por aqui existem outras indicações mostrando isso, tá certo, gente? Uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora, que então seria aqui, perceba uma coisa muito curiosa. Por quê? Você vai ver, principalmente nas fotos, que toda essa região, aqui as pedras são de um amarelo dourado. Né? É muito bonito nesse sentido, apesar de ser um lugar muito desértico, né? Mas é muito bonito. Então é tudo com pedra amarela dourada. E aqui em cima as pedras são pretas. Você vai ver em fotos isso. Tá? Eu vou lembrar aqui a vocês o que nós lemos lá atrás. Nós lemos na Palavra de Deus, em Êxodo 24, aqui no versículo 17. Vou especificar aqui dizendo: o aspecto da glória do Senhor era um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então, nós podemos muito facilmente imaginar o que possa ser essa cor negra aqui. Né? Então, alguns geólogos, querendo negar as coisas, então dizem que são rochas vulcânicas. Primeiro, que aqui nessa região não há indícios. Segundo, que eu vou mostrar na foto para vocês, essas rochas, as pessoas que subiram aqui, e sobem arriscando a vida, porque os árabes não querem de jeito nenhum, mas que subiram e conseguiram pegar algumas rochas dessas, rochas negras aqui em cima, totalmente diferentes dessas que ficam embaixo, douradas, assim como essa cor aqui, dourado róseo, né? Meio roseado. Pois acredite, as rochas eles partem as rochas pretas e elas dentro são douradas também. Elas só são pretas pelo lado de fora. E nós podemos imaginar muito facilmente por quê. Né? Então, eu vou colocar aqui agora algumas fotos dessa região. Essa aqui é uma foto distante do Sinai da Arábia. Infelizmente, para essa foto aqui, que teria sido excelente não ser um céu, como o pessoal fala, céu de brigadeiro, ou seja, um céu sem nuvem nenhuma, então aqui existe sombra de nuvem. Tá vendo? Mas essa parte escura aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, ela não é sombra da nuvem. Isso aqui é realmente a cor da montanha. Então toda a parte de baixo tem essa cor amarelada, meio dourada, meio levemente rosa, mas aqui em cima é preta, tá bem? É toda negra, ou um verde escuro, muito escuro, tá certo? As pessoas que foram lá e viram, ou sobrevoaram em volta, então dão esse feedback, né, esse retorno dizendo que é impressionante, realmente a visão deste monte é impressionante, como eu vou mostrar no vídeo que eu vou passar para vocês em seguida. Então toda a parte anterior do vídeo, falando sobre a travessia no Mar Vermelho, seria totalmente ilógico eu falar sobre o Sinai ser aqui sem ter defendido a ideia de que o povo passou por aqui, obviamente. Né? Então,
não é que uma coisa dependa da outra, é que uma coisa levou a outra. Tá bem? Então existem muitos indícios de que o povo veio parar nesta praia, que foi aqui que o faraó vinha, que as montanhas não deixavam o povo fugir, o povo tinha o Mar Vermelho à sua frente e tinha o caminho atrás com o faraó vindo, né? E então o mar se abriu aqui e o povo passou pés enxutos quando o último, né, subiu aqui. Então o exército de faraó vinha aqui atrás e então foi engolido pelas águas. Então aqui houve louvor ao Senhor, Moisés fez aquela canção maravilhosa, Miriam cantava, as mulheres acompanhavam, e aí então o povo começou a caminhar novamente, e então veio para o Sinai. Está aqui onde então está o capítulo 24 de Êxodo, onde Moisés, subindo ao monte, então recebeu as tábuas de pedra, as tábuas da lei. Então, uma linda história, né? Uma linda possibilidade. Tá? E existe muita história, muitos indícios aqui embaixo. Existe um lugar que é, como você vai ver no vídeo, muito possivelmente é o altar do bezerro de ouro, aqui embaixo. Nós vamos ver a rocha rachada, de onde saiu água. Vou colocar fotos aqui agora. Esta é a rocha, é uma rocha imensa, é uma rocha rachada, assim, e aqui saiu água. Se você pode olhar, aqui tem um ser humano, uma pessoa bem pequenininho aqui, tá bem? É uma rocha bastante alta, muito grande, e é o povo do lugar. A indicação é que é a rocha de Moisés, a rocha de onde saiu água. Existem outros indícios aqui embaixo, né, onde teria se formado, ou na verdade, digamos que seja esse lugar mesmo. Então, certamente, formou um lago onde o povo de Deus usou para poder passar o tempo que passou aí também para usar a água. E as rochas não são pontiagudas assim, são todas arredondadas, como que sofreram erosão por parte de água. Como você pode ver aqui, tá bem? Então nós tivemos aqui a pedra, bastante grande, uma série de rochas bem pontiagudas aqui, mas onde a água correu, então aqui estas pedras são arredondadas, né? Elas são mais aveludadas, né? Ou seja, a gente pode dizer assim, é exatamente o caminho em que a água ficou passando. Bem, então são evidências muito interessantes que trazem conforto ao nosso coração, né? De nós estarmos tendo esse contato vendo, né, aquilo que é da história, que nós sabemos da história bíblica, e nós estamos vendo o que realmente, aliás, o que muito possivelmente foi o cenário de todo aquele acontecimento. Então espero que tenha sido bênção para você, essa curiosidade, né, esse estudo de curiosidade a respeito daquilo que nós lemos nesses dias em Êxodo. Bem, Deus abençoe e Deus esteja dirigindo a sua vida e se apegando cada vez mais ao Senhor e à sua palavra.